O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querida comunidade, nós estamos celebrando o tempo pascal, e este é um tempo forte, de fato, porque nós celebramos por 50 dias a alegria da Páscoa. Então a alegria é tão grande da Páscoa que ela se estende, primeiro na oitava, de uma maneira mais forte ainda, inclusive todos os dias se canta o glória, se recita o glória, e agora continua ainda até a Ascensão e o Pentecostes. Então é um tempo forte, um tempo de alegria, para que a gente possa de fato festejar aquele mistério que novamente abriu as portas do paraíso para nós, e aquele mistério que nos trouxe salvação. Então é o mistério central da nossa fé, por isso que nós
rezamos por 50 dias. Interessante notar, já na primeira leitura, Atos relembra mais uma vez que Deus ressuscitou o seu Filho, né? E isso mostra como as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas, né? O Atos, inclusive, recorda o Salmo 16, que se atribui a Davi, onde se falava que um herdeiro, né, viria após Davi e o seu trono seria ocupado, e quem ocuparia esse trono era alguém sem corrupção, né? Ou seja, fazendo uma menção a um reino sem fim, né? Sem fim de dias, ou seja, um reino eterno. E esse de fato é o reino de Jesus. É um rei que reina pela eternidade, né? Ou seja, nós temos um rei que intercede por nós na eternidade, né? Por isso que quando nós olhamos para Emaús, né, os discípulos de Emaús, eles tiveram as suas expectativas frustradas, porque tinham uma certa noção de Messias, de sucessor de Davi, que não correspondia de fato com quem era Jesus, né? E Atos ainda vai nos lembrar como que esse rei nos salvou, né? Ou seja, vai nos dizer, não fomos comprados por prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, preciosíssimo sangue de Jesus, né? Quantas vezes nós não escutamos essa expressão, o preciosíssimo sangue de Jesus? Por quê? Porque tamanho é o valor desse sangue, que ele foi capaz de redimir, de justificar toda a humanidade, daquele tempo, as gerações anteriores, as futuras, nós, as que virão, né? Tamanho é o valor daquele sangue, que recupera a dignidade nossa de filhos de Deus, né? E aqui, o sangue usado de fato para comprar, né? E o termo usado, inclusive, né, lá no grego, no original, quando é escrito, se chama litrou, ou seja, justamente para falar dessa ação de Deus salvífica, de quem compra aqueles que eram escravos, né? Porque até então nós éramos escravos do mal, do pecado, mas com Jesus, essa libertação de fato nos traz vida novamente, então não somos mais escravos do pecado, temos liberdade suficiente para dizer não ao pecado. Essa ação salvífica de Deus então é selada com a ressurreição, não é? Então o evento central da nossa fé é justamente a paixão, morte e ressurreição de Jesus, não é? Mas sobretudo ainda a ressurreição, né? Porque veja bem, morrer, sofrer, até aí ok, né? Claro, foi uma dor profunda, sem dúvidas, né? Trazendo nos ombros de Jesus todo o pecado da humanidade, mas se ele não tivesse ressuscitado, vai nos dizer o apóstolo Paulo, vã seria a nossa fé. Ou seja, ainda mais importante é a ressurreição, né? Então nós somos salvos definitivamente quando se pode constatar então a ressurreição. Cristo ressuscita, Cristo vive, Cristo sobe aos céus, e aí então nós podemos crer definitivamente, nós fomos resgatados, agora nós temos acesso livre ao Pai, temos as portas abertas do paraíso, né? O evangelista Lucas é o único que vai narrar, né, esta questão dos discípulos de Emaús. Em outros evangelhos se faz uma pequena menção, mas não se narra com tantos detalhes, né? Então olha que interessante, porque os discípulos de Emaús já estavam desiludidos, sem esperança, né? Porque havia uma certa tradição na fé judaica, de que depois de 3 dias, se aquele corpo não volta à vida, então definitivamente morreu, né? Porque se tinha a noção de que a alma ainda permanecia no corpo por cerca de 3 dias, pelo menos. Então após isso já era decretada a morte definitiva, né? Ou seja, 3 dias depois e nada então de Jesus, e aí vem então a angústia, né? O desespero, porque Jesus definitivamente parece ter fracassado. A cruz foi uma derrota, foi um fracasso, né? E aí tudo foi perdido, as expectativas todas foram para baixo, foram para a terra, né? E agora o que será de nós? Então esses discípulos de Emaús carregam consigo essa sensação, né? Por isso que eles estão voltando, eles estão fazendo o caminho de Jerusalém para Emaús.
Jerusalém foi onde ocorreu, né, a morte e a ressurreição de Jesus. Então eles saem de Jerusalém até Emaús, e isso simboliza justamente, né, essa falta de esperança. Já se foi, não há mais o que fazer, né? Assim se sentiam os discípulos de Emaús e tantos outros, né, que esperavam pela ressurreição de Jesus. Mas aí, o que acontece? Um homem aparece e começa a andar com eles, né? É Jesus, só que eles não reconhecem, né? E aqui são várias teorias, né? Uma das primeiras é justamente pelo fato de Jesus ter ressuscitado já glorioso, né? Ou seja, havia uma certa outra aparência já de Jesus, por assim dizer. Então, talvez tinha mais uma certa dificuldade de reconhecê-lo, né? Por causa de Jesus ter ressuscitado de um outro modo, por assim dizer, né? De forma gloriosa. Mas também, muito certamente, por causa do próprio olhar dos discípulos, né? Ou seja, aquele olhar triste, desiludido, como quem está cego e não consegue enxergar de fato a realidade que se apresenta, né? Ou seja, veja o que é capaz de fazer, né? A falta de esperança, a desilusão, as dores, muitas vezes nos deixam cegos, né? Deus está conosco, caminha conosco em todos os momentos, mas às vezes aquela dor, aquele incômodo que faz parte da vida, parece que nos cega, e nós somos incapazes de ver que Deus está ali, de algum modo, caminhando conosco, né? E aqui é interessante porque Jesus começa a explicar as Escrituras, né? Começa a explicar lá desde os profetas, né, o que aconteceria com o Messias, o Filho de Deus. E é um homem que se mostra um grande sábio, um mestre, sabe toda a Escritura. Mas isso não é o suficiente para convencer os discípulos que ele era Jesus, né, o ressuscitado. Ele mesmo não faz menção dele próprio. Então ele explica um monte, mas os discípulos não reconhecem, né? Pensam que é um mestre da lei, que sabe tudo. E quando que eles vão reconhecer Jesus? Vão reconhecer Jesus a partir de um gesto, um único gesto, que é o gesto de fato que faz reconhecer: este é Jesus, o Salvador, o Cristo. E qual que é esse momento? É o momento em que ele parte o pão, toma o pão em suas mãos, dá graças, como fez na última ceia, parte e entrega aos discípulos. Então este gesto, sem muito falar, sem muito explicar, como ele havia feito antes, é o que identifica com o ressuscitado. Então veja, falou antes, deu um show de teologia, mas não foi suficiente. Mas depois de um simples gesto, eles puderam reconhecer que era Jesus de fato, né? Ou seja, naquele gesto tão rico que era o partir o pão, e que é a Eucaristia, né? Aquilo lá nada mais é do que também a Eucaristia que nós celebramos hoje. Então já lá nós temos alguns aspectos, alguns elementos do que vai ser a missa, né? Porque a missa ela vai também se desenvolvendo organicamente, não nasce já pronta assim como nós temos hoje, né? Mas ela também vai se estruturando, vai aos poucos ganhando corpo, né? Isso nos mostra também, né, uma verdade muito clara em nossas vidas: o fato de que Deus caminha sempre conosco, né? Como já comentávamos, às vezes as dores, as cegueiras não permitem que nós observemos, né, que Deus está conosco. E até o Papa Francisco mesmo, né, vai recordar que Jesus se aproxima mesmo dos incrédulos, né? Às vezes a gente tem aquela noção, esse não crê, esse é meio cético, Deus está longe, né? Quando na verdade mesmo ali Deus faz questão de estar perto, de se mostrar, de fazer aquele incrédulo entender que ele está próximo. Muitas vezes nós somos esse incrédulo também, mas Deus se aproxima, assim como Jesus se aproximou de Emaús, não repreendeu, mas escutou, né? Primeiro de tudo, a escuta, escutou. E muitas vezes também nós, quantas vezes não reclamamos da vida, disso, daquilo, que a família não está fácil, a paróquia não está fácil, o trabalho não está fácil, reclama,
e Deus está ali escutando, nos ouvindo e querendo às vezes nos dizer alguma coisa, mas estamos ali cegos, mudos e surdos, não é? Olha só o perigo que tudo isso pode nos causar. Por fim, né, já concluindo também, Lucas nos dá uma catequese muito bonita, né, porque aqui está a ideia que é na celebração comunitária da Eucaristia que os crentes fazem a experiência do Cristo. Qual que é a experiência mais sublime que nós podemos fazer de Cristo? É na celebração eucarística, é na missa, não é? Ou seja, por quê? Porque ali nós temos acesso à Eucaristia e temos acesso ao Senhor na palavra, né? Das duas mesas. Aqui, portanto, nós fazemos uma real experiência de Deus, de Cristo, né? Sobretudo. Por isso que nós temos que redescobrir o valor da Santa Missa, né? Quantas vezes nós entramos no automático, não prestamos direito no que a gente atenção no que a gente está fazendo. É um sinal da cruz onde nós fazemos de forma negligente, né? A bênção recebida às vezes de qualquer forma, se comunga de qualquer forma. Então é preciso voltar a ter mais consciência daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque senão o automático vai nos tirando o brilho, vai matando, vai nos tirando o vigor, né? E a celebração, a Santa Missa, que é tão bonita e tão eficaz, acaba se tornando qualquer outra coisa, um evento, mas menos um lugar onde nós recebemos a bênção e a graça de Deus, né? Então que hoje, amados irmãos e irmãs, possamos pedir a Deus que de fato Ele possa nos ajudar, limpando os nossos olhos, tirando as nossas cegueiras, e que possamos ter a consciência de que Deus sempre caminha conosco, independente dos momentos em que nós vivemos, seja na alegria, seja na tristeza, o Senhor está sempre conosco, porque é um Deus que se faz presente, um Deus que se faz próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.